frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos refatorar algumas partes do nosso projeto do código, visando algumas melhorias na legibilidade do código e na manutenibilidade do código e do projeto, tá certo? Para isso a gente vai aplicar alguns conceitos e práticas de código limpo, tá certo? E também aí inversão de controle, tá certo? E a gente vai acabar alterando códigos nas camadas de domínio, como por exemplo nas entidades e nas exceções de domínio, como também na infraestrutura, principalmente na parte do repositório dos mappers, tá certo? Além de algumas configurações que são importantes, né, ao longo do caminho. É sempre bom lembrar que um projeto, naturalmente, né, ele vai ser refatorado em alguns pontos, quando a gente começa a perceber que alguns daqueles códigos que já foram feitos podem ser melhorados, né, principalmente, né, visando alguns aspectos de qualidade, como eu falei, né, a fácil leitura, fácil manutenção, organização do código, né, e assim por diante, tá certo? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado, que é a versão do Node mais recente, gerenciador de pacotes, o NPM, instalação do TypeScript e configuração de compilação do projeto, tá certo? A gente está aqui com o VS Code aberto, né? E o nosso projeto e-commerce-node-api. A ideia é VS Code configurado com as extensões necessárias, o Postgres e o pgadmin instalados, porque a gente está fazendo já alguns testes manuais de integração com o nosso database relacional, certo? Então, como de praxe, a gente vai abrir aqui o terminal, né, e executar o nosso comando de teste para a gente poder partir de uma base de código consistente, tá certo? Vou usar o comando que a gente fez recentemente, que mostra uma versão mais verbosa dos testes usando o vtest. Então vejam que aqui eu tenho 21 testes em 2 arquivos diferentes, né, e os testes acabam, né, sendo exibidos num formato, né, mais detalhado, porque eles mostram cada caso de teste, tanto os caminhos padrões, os fluxos padrões, como os fluxos alternativos que a gente mapeou lá com história de usuário mais BDD, tá certo? Bom, feito isso, a gente já pode, né, começar a aplicar, né, essas refatorações. E aí a gente vai começar com a substituição de valores mágicos. Eu vou explicar um pouco já mais na frente o que é, por constantes com nomes significativos nas entidades. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a entidade aí, né, no meu domínio, a minha entidade da categoria, no módulo catálogo, módulos, catálogo, domain. Vou abrir aqui minha categoria.entity.ts e vejam, dentro do conceito de código limpo, né, a gente tem aí uma heurística, né, um indicativo de que seu código pode ser reorganizado, que pode não estar tão limpo quanto seja necessário, que são os valores mágicos, ou seja, valores, né, a gente geralmente chama de números mágicos, mas não importam se só são números, isso pode ser strings ou qualquer token, né. Basicamente os valores mágicos são valores que surgem no nosso código, como esses dois valores aqui, na linha 29, na linha 50, que indicam alguma coisa do negócio, mas que não tem digamos assim, associado a algum texto, ou alguma informação, ou algum nome que faça sentido. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que o 3 é a quantidade mínima para o nome inválido de uma categoria. Mas para quem for começar a desenvolver, talvez não saiba, né, porque esses números estão aqui soltos, né? A gente chama de mágico porque eles aparecem do nada, né? Então isso pode ser também aplicado para strings. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir esses valores, né? Lá no livro do Código Limpo, a gente tem uma orientação de substituir valores mágicos por constantes com nomes significativos. E o que são nomes significativos, né? Nomes que possam ser pronunciáveis, né? No caso aqui, que estejam ligados ao domínio do problema, que é o comércio eletrônico, tá certo? E que façam sentido na hora que é feita a leitura, beleza? Então vamos lá. Aqui nesse caso,
eu vou criar aqui dentro dessa mesma classe categoria, que é a minha entidade, né? Aqui embaixo dos atributos, ó, eu vou criar, a gente já fez isso também na entidade, né, produto, né, para a parte das quantidades mínimas e máximas de categoria. Então vou criar aqui umas constantes e vou colocar aqui, ó, pública, porque eu quero que todas as pessoas que tenham acesso ao meu domínio, a minha entidade de domínio categoria, tenham acesso. Ela vai ser estática, ou seja, ela vai ser um atributo da classe e não da instância. Então, né, tipo, esse valor aqui que a gente vai estar preenchendo, ele vai poder ser acessado e vai fazer parte de todas as categorias existentes dentro do nosso domínio. Read only, ou seja, somente leitura. E aí vou criar o nome realmente da minha constante. Veja que os atributos, né, como estão encapsulados, a gente usa o underline como padrão, né, tudo minúsculo. No caso aqui, como são constantes estáticas e somente leitura, eu vou usar o padrão de tudo em maiúsculo. Então vou botar aqui, ó, tamanho mínimo do nome. Então veja, eu sei que esse número mágico aqui, que é o 3, é o tamanho mínimo para um nome de categoria, né? Como esse atributo está dentro da classe categoria, então tamanho mínimo nome, né? E aí agora eu atribuo o valor, né, 3, certo? Esse valor não vai poder ser alterado, né? Quem acessa a classe, já que esse valor é read only. Ah, professor, e se as regras de negócio mudarem em relação aos valores máximos e mínimos? Vai ter que alterar a classe e fazer o build novamente da aplicação, tá certo? Mas você não pode fazer alteração em tempo de execução, por isso que a gente usou o read only. E isso é justamente para garantir consistência das informações, né? Garantir as invariantes de classe e garantir que as regras de negócio estão sendo aplicadas corretamente. Então o outro número mágico que tem dentro dessa classe aqui é o 50, tá certo? E aí percebam, viu, pessoal, com a prática a gente vai começando a fazer a aplicação dessas boas práticas, no caso aqui da substituição de valores mágicos por constantes, de forma mais natural, né? Então vou botar aqui public stat, no caso aqui vai ser aí, tamanho máximo do nome é igual a 50. E agora, né, é óbvio, vou fazer o uso. O único uso que eu tenho aqui é nesse local, né? Então, nesse lugar aqui onde eu tenho 3, eu vou fazer categoria, que é a própria classe, né? Já que é um método estático, ele não é um método de instância, né? Então não uso des, né? Eu vou usar a própria classe, categoria, ponto, tamanho mínimo, tá certo? Vejam como fica mais legível também nossa condicional aqui na linha 36, né? Lembrando que a aplicação de técnicas aí do código limpo também servem, né, para fazer esse processo de legibilidade do código, que foi a gente falou no início desse vídeo, que era um dos objetivos do vídeo. Então, basicamente, quando eu leio aqui, eu estou lendo se o valor, né, o tamanho do valor do nome que foi passado for menor que o tamanho mínimo, vai ter uma exceção. Vejam que nessa parte aqui a gente ainda pode melhorar, que a gente vai fazer já daqui a pouco, né? Ou seja, refatorações sucessivas, né? O processo de desenvolvimento do código, ele é interativo e incremental a maioria das vezes, então a gente não faz tudo no início, desde sempre, na forma mais perfeita, e a gente vai melhorando o código, que é esse processo de refatoração que é muito importante. Inicialmente a gente vai fazer só essas mudanças aqui. Então vou alterar aqui tamanho mínimo, tá certo? E aqui no lugar do 50, eu vou usar o categoria, ponto, tamanho máximo do nome. E aí vejam, pessoal, tendo os testes automatizados que fazem testes e que cobrem, né, que tem cobertura dessa parte do código, já que a gente fez testes específicos para a criação de um produto, né, de uma categoria, a gente pode fazer o quê? Executar os testes novamente. Então vou abrir aqui o terminal, que já deve estar executando, e a gente vai acompanhando se as nossas alterações não fazem nenhuma quebra de alguns casos de teste que a gente criou. Então vou só aqui rodar novamente para vocês verem. E aí, mais uma vez, eu mostro a importância dos testes automatizados, né, que dão segurança para que a gente faça alterações e refatorações sem ter medo de quebrar ou inserir algum bug no nosso código. Então os testes estão funcionando, então essa refatoração ela está de acordo com o que a gente tem que fazer, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa lá em produto, tá certo? Então vou abrir aqui a entidade produto, certo? Na entidade produto a gente já está usando algumas constantes aqui, no caso de quantidade mínima e categoria, mas se eu for subir aqui no meu código, eu ainda tenho alguns valores mágicos presentes. Por exemplo, no set descrição eu estou usando aqui os valores 10 e 200, no set valor também, tá certo? E aqui
no setNome. Então, eu vou criar, né, constantes com nomes significativos para esses elementos também. Então, a primeira coisa aqui é para o nome, né, o tamanho mínimo e o tamanho máximo. E aí a gente só seguiu o padrão, viu, pessoal? Que é botar aqui em cima tamanho mínimo do nome. No caso aqui, esse tamanho mínimo do nome é igual ao lado do categoria, mas ele está dentro da classe de produto. Como isso é um atributo estático da classe, então não preciso fazer uma redundância, colocar o nome produto aqui. Então, tamanho mínimo no caso aqui é 5, veja que lá é 3, e aqui o tamanho máximo do nome é 50, tá certo? E aí agora a gente, feito isso, vai alterar aqui o método setNome. Então, vamos lá. Aqui no lugar de usar o 5, eu vou usar produto, que é a própria classe, ponto, tamanho mínimo do nome, certo? E aqui é produto, ponto, tamanho máximo do nome, certo? E aí eu vou criando essas estratégias e aplicando essas boas práticas, essas orientações de código limpo, e vou deixando meu código mais legível até para outros desenvolvedores no futuro, até para, como eu falei, né, tipo, um dos objetivos aqui é facilitar a manutenção, né, tipo, quando precisar inserir novas funcionalidades ou corrigir bugs que apareçam, tá certo? Então, código organizado e legível facilita nesse processo. Então, aqui na parte do setNome já foi. Vamos fazer o de descrição aqui, que é o tamanho máximo e o tamanho mínimo, né, que é 10 e 200. Então, eu vou colocar aqui, aí, 10 e 200. Vejam que eu estou seguindo um padrão, né? Aí, seguir padrões também é importante nesse processo. Produto, ponto. Aí eu vou botar aqui, ó, tamanho mínimo da descrição. Lembrando que eu tenho que utilizar a variável correta, produto, ponto, tamanho máximo da descrição, certo? E, é claro, agora o valor, né? Que é o outro, né? Valor mágico que tem aqui. Então, vou botar aqui, ó. Tô botando a parte de quantidade para baixo porque é para seguir também a sequência lá dos métodos gets e sets, né? Sempre vem nome primeiro, descrição, mínimo, também seguindo essa ordem aqui, né, dos atributos. Que de forma, em tempo de execução isso não importa, né? Mas isso é bom para a organização do código, como eu já reforço muito com vocês. E aqui, eu vou usar agora produto, ponto, valor mínimo, certo? Bom, feito isso, mais uma vez, vou nos testes. Vejam que meus testes ainda continuam executando, tá certo? E continuam, né, passando. Então, garanto mais uma vez, né, que o meu teste, né, o meu código está, né, consistente, né, mesmo com as alterações e com as refatorações, beleza? Então, os testes a gente vai estar sempre executando aqui nesse processo, beleza? Bom, feita essa substituição, né, de valores mágicos por constante, a gente vai para usar nomes significativos em variáveis e parâmetros nas entidades, tá certo? Que também são orientações para um código mais limpo. O que é que esses nomes significativos? Veja, como a gente falou, né? Nomes que estejam derivados do domínio do problema. Qual é o domínio do problema? Comércio eletrônico. Então, quando a gente fala em pedido, catálogo é produto e categoria, né? Usuário, item do pedido, valor, nome, descrição, tudo isso fazem parte do domínio. Então, os nomes têm que os nomes que a gente vai usar nas variáveis, nos parâmetros, nos métodos, nas classes, nas interfaces, em uma série de outros locais, vão estar derivados desse conceito de domínio, principalmente os códigos que a gente faz dentro daquela camada de domínio, viu, pessoal? Que é a camada que representa o negócio, tá certo? A abstração do negócio dentro do código. Então, esses nomes significativos, eles revelam um propósito, né? Então, vejam aqui que eu criei, tamanho mínimo do nome, 5, certo? E surgem do vocabulário de domínio, certo? Então, vamos voltar aqui no categoria entity, primeiro, né? E vamos lá. Veja aqui no setNome que eu estou usando aqui o value, tá certo? Por que esse value aparece? Porque a gente está gerando os gets e sets a partir da funcionalidade, né, do VS Code que facilita a geração dos gets e sets. E o VS Code acaba usando, né, os termos em inglês. Então aqui a gente vai começar a fazer alterações do nome para refletirem os negócios, tá certo? E nomes significativos. Então esse value na verdade aqui é um nome, né? Eu vou passar um parâmetro que é o nome e aí eu vou fazer os testes. Então veja que aqui, né, não fica tão intuitivo, né? Se value for nulo, se value.string. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é botar aqui, ó, nome, tá certo? Então a gente vai testar agora aqui
Na verdade, nesse primeiro if, se nome for nulo, o nome que for passado por parâmetro para a classe, e se ela for indefinida, tá certo? Aqui a gente já está começando a fazer o uso desses nomes mais significativos. E aqui, ó, o que é que esse cara representa? Value.trim.length. O trim, ele remove os espaços em branco do início e do fim do valor, né, para a gente não contar os espaços em branco, e faz o length, que é o retorno da quantidade, tá certo? Então isso aqui, na verdade, é o tamanho do nome, a quantidade de caracteres que o nome tem. Então, em vez de eu ficar usando aqui, né, para que o if fique mais legível, eu vou fazer o que aqui, ó, antes desse primeiro if, eu vou criar uma constante aqui dentro, chamada tamanho nome, que recebe justamente aí o nome.trim.length. E agora eu só faço substituir aqui, ó, em vez de eu usar isso, eu uso a variável que eu criei, que vai ser uma variável que só vai acontecer dentro do escopo desse método, tá certo? Então aqui eu consigo ler agora mais legível, né? Minha condicional é: se o tamanho do nome for menor do que um tamanho mínimo de nome para uma categoria, então lance uma exceção, tá certo? Então o meu código, junto com minha exceção, junto com os nomes que eu usei, tanto nas variáveis, tanto nas constantes como nos nomes das exceções, são bem intuitivos e fazem parte do domínio do problema. E é claro, aqui embaixo aí a gente não tem mais o value, usa o nome, tá certo? E aqui no categoria, né, só tem essa parte mesmo, porque depois a gente mexe na parte, né, de data de criação e data de... Na verdade, vamos fazer aqui, data de criação, a gente pode chegar aqui e fazer data de criação, tá certo? A gente não tem muita lógica dentro do set, ou seja, a gente não pensou em variantes, né, ou regras de negócio para a data de criação, até porque elas são geradas pelo Prisma, né? E no data de atualização também, vou passar aqui o value data de atualização. Na verdade, esses values, como eu falei, são gerados pelo próprio VS Code quando a gente usa as facilidades. Vou abrir aqui os testes ainda continuam passando, então estão sendo executados corretamente, beleza? Vou minimizar aqui e vou continuar na minha entidade do produto, tá certo? Aqui no produto a gente tem mais coisa, né? Então vamos lá, primeira coisa aqui, no set nome, a gente também vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no categoria nome, criar uma constante com o tamanho do nome e usar esse tamanho do nome nas condicionais, para deixar nossas condicionais mais legíveis, tá certo? Aí você fala, professor, o código não está fazendo a mesma coisa? Tá, refatoração é justamente esse processo, né, de mexer no seu código sem que o seu código seja afetado em termos de execução. Ele vai executar da mesma forma, mas a refatoração serve para melhoria, né, trazer qualidade ao código, principalmente, como eu falei, legibilidade, que consequentemente traz facilidade de manutenção, tá certo? Então aqui tá ok no set nome, vamos aqui pro descrição, tá certo? A gente vai usar aqui no caso descrição, pegar o tamanho da descrição e usar no if, tá certo? E aí percebam, né, que quando a gente tiver um pouco mais prático, né, ou mais experiente nessa questão de codificação, a gente já faz isso até de forma natural, né? É óbvio que a gente usou o VS Code, então ele acabou alterando. Como os vídeos também a gente tem um certo tempo para cumprir, eu não fiz essas alterações nos vídeos no primeiro momento, porque naquele primeiro momento a intenção era outra. Então agora a gente pode estar aplicando refatoração. Lembrando que o processo de refatoração, pessoal, é incremental, né, e constante, tá certo? Você não faz uma vez só, né? Cada vez que você pega no código, você geralmente busca, né? Existe um conceito dentro do código limpo que é tipo, toda vez que você pega o código, tente entregar ele melhor do que você pegou, tá certo? É um dos conceitos e um dos princípios gerais do código limpo, tá certo? Vamos lá para a parte do valor, que é get valor, não precisa alterar, set valor. Então vou só alterar aqui, esse do valor é mais fácil, eu só vou alterar aqui valor. Aí veja como a condicional fica interessante. Se o valor do produto for menor do que um valor mínimo para um produto, lance a exceção, tá certo? E aqui passa o valor para o atributo privado da classe de fato. Beleza? Vamos para o set categoria. O get categoria também não vai ser alterado. E o set categorias aqui a gente vai usar categorias, certo? Vou criar uma constante para
pegar o length do array, né? Eu botei aqui no plural porque categorias vai representar um conjunto de categoria, então um array de categorias, certo? Botei aqui QTD, né? Talvez alguém até pense, professor, QTD não é uma coisa muito conhecida, então pode-se colocar a quantidade de categoria, né? Vai ser muito mais significativo do que o próprio QTD, mas a gente já colocou aqui, vou deixar e vou fazer assim, ó. Se a quantidade de categorias for menor do que a quantidade mínima, né, lance exceção. Se for maior, também lance exceção, tá certo? E aqui, ó, eu vou passar as categorias que eu recebi como parâmetro, tá certo? E outro local onde a gente tem que alterar aqui é lá no remover categoria do produto, tá certo? Aqui, ó, a gente vai fazer umas alterações também para ficar um pouco mais intuitivo. Então, por exemplo, primeiro aqui eu vou criar uma variável chamada quantidade de categoria do produto, do tipo number, que vai receber, ó, essa função aqui. E aqui no lugar da função eu boto a variável, certo? Para ficar um pouco mais interessante. E aqui também, ó, nesse local aqui onde eu faço aí o não, né? Aqui veja que eu estou botando interrogação e estou fazendo a negação. Então talvez o código fique um pouco confuso. Então vou fazer esse código aqui, ó, antes desse if. Ó. Crio uma constante chamada produto não possui categoria, do tipo booleano. Eu faço uma negação, né, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui dentro, só que dentro do if pode ser que fique confuso, né? E aí eu pego essa variável que eu criei, essa constante, e coloco aqui agora. Então eu estou fazendo, se produto não possui categoria, lance a exceção. Né? Na hora de remover, né, se o produto, se aquela categoria que eu estou tentando remover, o produto já não tem ela, lance a exceção de que o produto não tem a categoria. Certo? Aqui, esse código eu só vou botar um comentário, que é dizendo que é o local onde o código de remoção da categoria é feito, né, depois que os testes de regra de negócio são executados, e faço o retorno da categoria. Beleza? Salvo. Vou voltar nos meus testes para ver como é que eles estão. Os testes continuam executando e passando, então posso dar continuidade às minhas alterações sem problema. E aí, pessoal, quando a gente executa o teste, né, sem muitas configurações do VTest, ele executa num modo chamado watch, né? Ou seja, ele fica, né, escutando o teste, e toda a alteração de código que a gente salva no VS Code, ele executa o código novamente. Então vocês percebem aqui pelo horário, né, que tipo, toda vez que eu faço uma alteração, ele vai mudando, os testes vão executando. Enquanto ele tá dizendo aqui, ó, waiting for file changes, ou seja, ele está esperando por mudanças do código. Enquanto isso aqui estiver aparecendo, tudo que eu fizer salvar, né, vai reexecutar os códigos, né? E para parar isso é só apertar o Q, né, que ele para, né? E é óbvio, para executar o comando novamente, a gente chama o npm run test verbose. Vou deixar ele executando porque a gente vai focar mais nas alterações do que nos próprios testes, certo? A gente vai usar os testes agora de fato para acompanhar se as alterações estão fazendo, né, inserindo bugs no nosso sistema, certo? Então, qual é o próximo passo agora? Melhorar o agrupamento das nossas suítes de teste de unidade do domínio, tá certo? Ou seja, a gente vai lá naquele categoria spec.ts, no produto spec.ts, que são arquivos onde a gente faz testes unitários, e vamos fazer uma melhoria, uma refatoração também só para visibilidade, tá certo? A ideia, deixa eu abrir aqui os testes, a ideia é mudar os títulos, né, e agrupar melhor esses elementos de teste, tá certo? Então, na verdade, a gente não vai reescrever teste, a gente só vai posicionar eles em locais diferentes. Então, vamos lá. Vou abrir aqui primeiro o meu, né, módulos catálogo domain, primeiro categoria, e vou abrir categoria spec, tá certo? E aí na categoria spec, a minha intenção é fazer com que as minhas suítes de teste fiquem mais organizadas e reflitam a minha organização, por exemplo, que a gente pensou lá dos casos de uso, respeitando os nomes que a gente pensou dos casos de uso, e também o que foi definido lá nas histórias de usuário e naqueles cenários de exceção e padrão que foram feitos com BDD, tá certo? Então, basicamente aqui a gente tem, ó, um describe, dois describes, tá certo? Estou minimizando aqui o código para vocês verem. Esses describes aqui, eles configuram suítes de teste. O que é uma suíte de teste? É um conjunto de testes de um determinado escopo.
Então a primeira suíte de testes aqui é baseado no criar categoria, tá certo? Então ele já cria diretamente uma suíte de teste, né, para aquele caso de uso que é o criar categoria. Se a gente abrir lá os diagramas, a gente vai ver que a gente tem um criar categoria, recuperar categoria, né, entre outros, né, que fazem parte lá do CRUD, tá certo? Mais uma coisa que eu quero fazer aqui, na verdade, é isso aí. Eu vou primeiro criar um describe aqui fora, né? Eu vou dar um enter aqui nesse, vou botar aqui para baixo e vou dar um describe aqui chamado entidade de domínio categoria. Então, o que é que esse describe faz? Ele vai agrupar todos os testes baseados, né, na entidade de domínio categoria, ou seja, que estão sendo feitos em cima desse arquivo, categoria.entity, mais especificamente da entidade categoria, certo? Vou fechar esse describe aqui, tá certo? E fazer assim, Então, aqui dentro, eu vou botar tudo que é desse cara. E tudo que é desse cara está relacionado aos casos de uso, que a gente já definiu, que estão lá no diagrama, se a gente for ver, né? Então, eu vou até abrir o diagrama aqui de caso de uso, para a gente poder acompanhar, lembrando que a gente está, né, sempre utilizando os nossos diagramas como guia, né? Então, vamos lá. Gerenciar categoria, criar e recuperar. É óbvio que a gente só fez esses dois, porque foi aquela coisa que eu disse, né? Nem sempre, né, esses casos de uso, às vezes eles vão ser tão simples e tem tão pouca regra de negócio ou nenhuma, né, ele é só uma inserção, uma atualização simples, que talvez você não precise fazer as histórias de usuário e você não precise colocar essas regras dentro da regra de negócio que é dentro da entidade para fazer os domínios ricos, né? Então, como criar categoria ou recuperar categoria tinham regras, né? Tipo, tamanho do nome mínimo e máximo, tamanho da descrição, tamanho do valor, quantidade de categorias no produto, a gente precisou fazer lá nas classes e nas entidades. E aí, como a gente está fazendo isso, vou voltar aqui no categoria spec, eu quero fazer um describe só disso aqui. Então, vejam que a gente não vai nem mexer nos códigos. Aí, vejam o que é que eu vou fazer, Eu vou pegar todo esse aqui de criar, que tem dentro dele 3 testes. Se vocês abrirem lá o nosso requirements dentro do módulo e abrirem o nosso documento criar categoria, que é esse aqui, criar categoria caso de uso, vocês vão ver que tem 3 casos de teste. O teste padrão, que eu estou selecionando aqui, né? Está minimizado, e o teste e os testes de exceção, tá certo? Então esses 3 caras aqui fazem parte de um caso de uso. Então agora eu vou copiar e vou botar só aqui dentro. Então vejam o que eu estou fazendo, é só organizando de uma forma diferente. Então na verdade eu vou ter um describe dentro do outro. Esse describe fala sobre a entidade de domínio categoria, esse aqui é sobre um caso de uso, tá certo? E esse aqui é sobre o outro caso de uso, que é o caso de uso do recuperar categoria, tá certo? Eu não vou mexer nos testes, lembrando, se a gente abrir lá o recuperar categoria caso de uso, vocês vão ver que a gente vai ter 4 casos de teste, um padrão e 3 de exceção, tá certo? E aí que eu disse, a gente criou os testes aqui e fez as alterações na entidade porque a gente pensou na hora da história do usuário nessas exceções e pensou isso como regra de negócio. Tá certo? Professor, por que não tem o atualizar aqui? Porque o atualizar vai ser simples, não tem regra de negócio, né? Vamos supor que a gente pensou dessa forma na hora de fazer a história de usuário. Então não precisou fazer a especificação e não precisou fazer os testes. Mas aqui a gente já deixa o nosso código preparado para crescer, para expandir, né? Então, por exemplo, se eu no futuro tiver que ter regras de negócio e ter que testar essas regras de negócio da atualização da categoria, eu vou criar um describe para o caso de uso atualizar, para o caso de uso deletar, depois eu posso fazer para qualquer outro caso de uso. No caso aqui a gente só tem esses dois, eu vou manter esses dois aqui. Vou salvar, vou abrir aqui o meu terminal para ver o teste, e veja que a única coisa que agora vai aparecer é o formato, né, de como os testes aparecem. Como eu criei um describe a mais, ele cria aqui níveis, né, de organização. Então o primeiro nível é o arquivo, dentro do arquivo tem um describe que é categoria, né? Entidade de domínio. Então vejam que aqui eu estou fazendo testes unitários automatizados do domínio, principalmente da entidade. Aí dentro disso tem os casos de uso, tá certo? E dentro dos casos de uso
os fluxos, né, que são os cenários padrões de exceção. E vejam que isso aqui está em conformidade com o que a gente fez aqui, ó, no requirements, né, na hora que a gente usa a história de usuário com BDD. E a ideia é justamente isso, né, fazer a história de usuário com BDD e seguir aquele padrão é facilitar a criação desses testes automatizados aqui. Por isso que eles estão em conformidade, eles estão alinhados, tá certo? Bom, feito essa alteração aqui em categoria, no categoria spec, tá certo? A gente vai fazer em produto. Veja que eu não alterei código de teste, os testes estão rodando, eu só fiz reorganizar eles, beleza? Então vamos abrir agora aqui, ó, o produto spec, tá certo? E vou minimizar aqui o before all, porque tem muita informação, né? Pode ser que a gente confunda. Sempre uso essas facilidades de contrair os códigos, né, para poder verificar. Vou minimizar aqui os testes dentro desse describe. E vejam que aqui no caso do criar produto, ó, a gente tem vários casos de teste, tá certo? Por quê? Porque para cada elemento daquele nome, né? Nome, texto máximo, tamanho mínimo, tamanho máximo, descrição, tamanho mínimo, tamanho máximo, são os cenários de exceção que a gente teve que testar, certo? Então vou minimizar esse describe aqui, que é o do criar produto. Esse é o do adicionar categoria produto. Veja que adicionar categoria produto é um caso de uso aqui de produto, ó. Gerenciar produto, adicionar. Então, lá nos testes a gente tem quais testes automatizados? Criar. Poderia ter do recuperar, a gente não fez, né? A gente botou isso até como desafio, né, para na hora que vocês foram fazer o código, né, para vocês poderem ter feito vocês mesmos, né, de forma independente, sem precisar fazer pelo vídeo. Ah, professor, no futuro o atualizar tem uma regra de negócio mais complexa. Pode fazer testes também. Vejam que, tipo, nem tudo que está no caso de uso vai precisar ser especificado mais ainda se ele for simples, né? Isso vai depender do projeto, da equipe, das decisões arquiteturais que foram tomadas. Então, basicamente, lá nos testes a gente testa criar produto, que tem regras, adicionar categoria, porque tem regras, né? Por exemplo, um produto só pode ter 3, no máximo 3 e no mínimo 1. E o remover também, não pode remover o que não existe. Não pode remover para o produto ficar sem nenhuma, né? Então, só tiver uma. Quero remover, não pode. Então, e como essas regras elas são importantes para o nosso negócio, a gente decidiu isso, então a gente precisou testar. E aí, isso aqui está refletido justamente aqui no produto spec. A gente tem um describe para cada caso de uso desse. E aí também, mais uma vez, a gente só vai organizar aqui. E como é que vai ser essa organização? Basicamente é criando um describe novo aqui, ó. Eu posso até fazer de uma forma mais simples. Eu faço o describe aqui, tá certo? Entidade produto. Beleza? Aqui, na verdade, eu só vou deixar os nomes, ó, já que tem aqui em cima entidade. Eu só vou deixar o nome do caso de uso, para ficar até mais fácil. Né? E veja que eu não fechei esse describe. Eu vou fechar ele só aqui no final, ó. Tipo, é como se eu estivesse englobando, né? Abraçando todos os outros describes, criando uma estrutura hierárquica. E aqui, ó, eu posso selecionar tudo, né, todo o código, é óbvio que está minimizado aqui, posso selecionar todo o código e dar um tab, né, para que o código venha mais para a direita e fique indentado. Vou salvar aqui, né, vou aqui no de categoria também, para poder só deixar os nomes dos casos de uso, para ficar até mais simples de ler na hora de imprimir. Vamos ver como é que nosso teste está aparecendo. Vou abrir o terminal, veja como é que agora aparece. Você tem, né, deixa eu só parar aqui e executar todo novamente para ele mostrar todos os testes, né? Vejam como é que aparece agora. Eu tenho um arquivo categoria que tem um describe, que é um contexto, né, uma suíte de testes que testa a entidade de domínio categoria, e tem aqui suíte de testes específicas para o caso de uso criar categoria e seus fluxos padrão e de exceções. Caso de uso recuperar também. Aí no produto tem um geral e um para cada caso de uso que é necessário fazer os testes, junto com os fluxos de exceção que foram pensados e os fluxos padrões, certo? Então os testes estão rodando. Vejam que foi uma alteração apenas de organização. E aí no futuro a mesma coisa, né, pessoal? Vou alterar status, professor. Alterar status hoje está tranquilo, mas precisa ter uma regra de negócio. Por exemplo, eu não posso alterar status de produtos deletados. Ou eu não posso alterar status de produtos que tenham um valor abaixo de R$5.
Se essas regras forem importantes para o nosso comércio eletrônico, né? E aí esse alterar status, esse caso de uso, começa a ficar mais complexo e ter regras de negócio, aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer, por exemplo, um documento do requirements com a história de usuário e as exceções, ou seja, eu vou especificar ele porque ele ficou mais complexo, e a partir dessa história de usuário com BDD, eu vou implementar aquilo, né, na entidade com domínios ricos, e depois vou fazer um describe aqui, né, por exemplo, para englobar todos os casos de teste pensados lá na história de usuário com BDD, tá certo? Que vai estar relacionado àquele caso de uso. Beleza? Então vejam que isso mais uma vez é para fazer a organização do código, certo? Bom, qual é a próxima refatoração que a gente fazer? Essas refatorações que a gente fez agora são de âmbitos de domínio. A gente vai começar a fazer agora algumas refatorações de âmbito da camada de infraestrutura, tá certo? Que a gente já vinha pensando em fazer. A primeira delas é a seguinte. Pra gente, né, deixa eu abrir aqui o nosso diagrama de arquitetura para facilitar a explicação. Vejam que no nosso diagrama de arquitetura a gente falou que o nosso módulo, né, de forma vertical, né, um slice aqui, né, tipo uma organização vertical, ele está composto por 4 camadas: Presentation, Application, Domain e Infra, né? A gente não tem aqui Requirements, porque Requirements é documentação. E cada coisinha dessa está sendo representada por uma pasta dentro do módulo. Então, se eu abrir aqui o módulo catálogo, eu tenho Domain, eu tenho Infra, né? Domain aqui vermelho, Infra verde. Eu tenho Requirements, que não entra porque é documentação. No futuro, quando a gente fazer novas implementações, a gente vai ter aplicação e apresentação, né? E aqui a única coisa meio que estranha é o Mappers, porque o Mappers, na verdade, a gente fez lá no início, mas o Mappers é uma infraestrutura, tá certo? Porque o Mappers é um detalhe que faz conversão do nosso código de domínio para infraestrutura, de infraestrutura para domínio, por exemplo. A gente tem uma infraestrutura de acesso a banco de dados com o ORM Prisma. Quando eu venho com os dados do Prisma, eu converto para o meu domínio, até para fazer a validação de negócio, né? Testar as invariantes, né? Se aqueles dados estão corretos e de acordo com o que a gente pensou de regra de negócio. Então, o Mappers é infraestrutura, de certa forma, tá certo? Então, a gente vai fazer uma refatoração aqui para migrar esses mapeadores para o seu diretório. Então, uma das facilidades aqui, mas eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer por causa do VS Code, é pegar o Mappers, a pasta Mappers. A gente já tem dentro de infraestrutura aqui um database. Então, a gente tem dentro de infraestrutura a parte database, que são os ORMs. No caso aqui, ORMs, né? Mas poderiam ser um ODM também, ou até um acesso direto através de um drive do banco, né? E tem os mapeadores. Então, vou pegar a pasta Mappers e puxar ela para infra. Se tudo der certo, o próprio VS Code vai dizer: você tem certeza que quer mover Mappers para infra? Sim, mova. E aí, né, o próprio VS Code, eu já percebi que alguns computadores aparece isso ou não, né? Ele vai perguntar: você tem Mappers importado em vários locais. Você deseja atualizar as importações para que agora fique de acordo com a pasta? Você vai dizer sim, certo? Se não aparecer, eu vou dizer como é que vocês vão fazer, certo? Então, eu vou dar um sim aqui, certo? Vejam que meu código ele estava vermelho, né, antes de eu dar o sim, porque algumas importações não estavam funcionando. Quando eu dei o sim, o próprio VS Code fez as alterações para mim, ou seja, facilidade da IDE do VS Code, né? Se eu abrir aqui, os meus testes, eu vejo que eles ainda estão passando, né? Então, essas alterações dos mappers não alteraram. Ah, professor, fiz a mudança, mas não apareceu essa possibilidade de alteração automática dos importes. O que é que eu faço? Tá certo? Vocês podem abrir aqui o mappers. Abre aqui, por exemplo, categoria map. Eu quero saber, né, por exemplo, eu estou exportando o próprio categoria map. Então, se eu alterei essa parte, eu quero saber onde é que tem importações desse cara, onde é que, né, a exportação aqui é feita nesse arquivo, mas onde é que foi importado. Então, eu posso clicar aqui 2 vezes, selecionar o categoria maps e dar um Ctrl Shift F, pessoal. Olha, usar a facilidade do VS Code. O Ctrl Shift F vai buscar esse categoria map em todos os locais onde ele está sendo referenciado. Então vamos lá, categoria map, ele está sendo importado em categoria.entity.
Então, se o VS Code não alterou, você vai ter que ir lá em categoria.entity e alterar essa importação. Veja que aqui o VS Code já fez, já botou o mapper dentro de infra. Tem importação em categoria Prisma, que também já foi feito. Né? Aqui é o próprio categoria map, mas vejam que não há importação. São essas 3 referências aqui, ó, que estão aparecendo aqui. Quando eu dou o Ctrl Shift F, ele busca em tudo, até no arquivo onde ele é definido. E aqui no produto map também é utilizado, tá certo? Categoria map, tá certo? E no categoria e no produto, né? Produto map também é utilizado, certo? Como o produto map e categoria map estão no mesmo arquivo, o import não precisa ser alterado porque eles vão estar dentro do mesmo escopo. Mas se estiver fora de infra, tem que fazer essas alterações aqui. Beleza? Então, fez isso no Mappers, a gente acabou migrando já. Os testes estão funcionando. Tá tudo tranquilo aqui, beleza. Se não fez as alterações automáticas, o VS Code não fez as alterações automáticas das migrações, né, das importações, na verdade, vocês podem fazer o uso do Ctrl Shift F e buscar onde é que estão as importações. Né? Isso vocês podem usar para outras coisas, tá certo? Bom, feito a migração, a gente vai para a próxima refatoração, que é criar um arquivo de inicialização centralizada do Prisma. Veja que isso também é de infraestrutura. Vamos lá, o que é que isso quer dizer, professor? Eu vou abrir aqui o index. Veja que o meu index a gente criou, e eu sempre estou falando isso para vocês, né? Até para vocês não se apegarem ao index, porque depois ele vai ser totalmente reestruturado. O index é um arquivo de testes manual, é onde a gente testa, por exemplo, todas as nossas infraestruturas de domínio, usando os conceitos de orientação a objeto, instanciando objeto, tá certo? Fazendo um print, console.log para ver, né? Quando a gente começar a migrar e fazer testes automatizados de quase todas as, né, todas as partes do nosso código, né, tem uma cobertura muito boa de testes automatizados, a gente basicamente perde a necessidade de ter um teste manual, como a gente vem fazendo aqui. E aqui, nesse momento, quando a gente foi usar a primeira vez o Prisma, eu usei o index e instanciei o Prisma aqui, ó, entre a linha 9 e a linha 12. Tá certo? Eu importo o Prisma Client lá do Prisma, que a gente instalou via npm, e faço uma configuração aqui, ó, de como eu quero o log e como eu quero os formatos de erro. Tá, beleza. Isso aqui eu estou importando aqui, mas esse Prisma aqui que eu estou usando, ele não é exportado para todos os outros locais. Imagina que eu preciso usar esse Prisma Client que tem todos os nossos modelos. Por exemplo, quando eu tenho aqui o Prisma, eu posso acessar a partir do Prisma, por exemplo, aqui como, por exemplo, aqui no Recuperar Categoria, o Prisma ponto, né, dentro do Recuperar por ID, o Prisma ponto categoria ponto find unique, né, se a gente for lá dentro desse método recuperar.id. Então, o que acontece aqui é que esse Prisma que eu importei aqui é reflexo daquele arquivo esquema.prisma. Então, eu preciso que isso seja visto em todos os locais onde o Prisma precisa estar, né? Ou seja, todo mundo que depende de infraestrutura, né? Se eu vim aqui na arquitetura, por exemplo, Prisma é infraestrutura, vamos supor que a minha camada de apresentação, né, precise de algo de infraestrutura, tá certo? Que elas são do mesmo nível, poderia ser, isso daqui não quebraria a regra de dependência, tá certo? Então, como a infraestrutura, né, ela precisa ser vista em outros locais, é interessante que esse Prisma aqui seja criado de uma forma centralizada. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um arquivo justamente para fazer isso aqui, só que de uma forma mais robusta, beleza? Como é que a gente vai fazer? Né? Vejam que a gente depois de criar o Prisma aqui, a gente dentro da função main aqui, ó, a gente usa esse Prisma. A gente vai continuar com esse código aqui que eu quero usar, só que em vez de eu estar instanciando ele dentro do próprio index, eu vou criar um arquivo justamente para centralizar isso, certo? Então a gente vai vir em source main. Lembre que o nosso módulo main é um módulo agregador, né? Ele é um módulo que só está, por exemplo, aqui na nossa arquitetura, né, com a camada de apresentação, e infra é um módulo inicial, ele starta o projeto, ele faz o uso de todas as outras camadas de maior abstração, né, e faz uma orquestração. Então ele é o ponto de entrada, tá certo, do nosso projeto. Dentro de infra, database ORM Prisma, aqui dentro da pasta Prisma, a gente vai criar um novo arquivo chamado client. Isso aqui também é uma boa prática, né? Só você ver outros projetos com Prisma, a gente vê muito esse padrão, tá certo? E aqui aí a gente vai fazer o seguinte, primeira coisa, importar o Prisma, certo? Assim como eu fiz no index, olha.
por ter o Prisma Client, mas depois a gente vai tirar isso aqui, tá certo? Do index. Importa o Prisma Client, né? Primeira coisa. Depois a gente vai adicionar esse Prisma Client às globais do próprio Node.js. Como é que faz isso? O Node.js tem uma estrutura que é global, que é como se fosse uma global, né? Como vocês já conheceram em programação 1, é uma variável que tem acesso em todos os escopos do código, tá certo? Então, aqui esse código vai adicionar o Prisma aos tipos globais do Node.js, que é o nosso runtime. E aqui dentro, eu vou usar um var Prisma, né? Criando uma variável Prisma e do tipo Prisma Client, tá certo? Tem que ser var, viu, pessoal? O global do Node.js não aceita let nem const, tá certo? Tem que ser o var. Depois disso eu vou fazer um código para evitar que esse meu Prisma aqui seja instanciado várias vezes. Eu só quero uma instância do Prisma dentro do meu código, que a gente chama do padrão singleton, né? Singleton, eu só quero uma instância toda, né? Então eu vou fazer isso aqui, evita múltiplas instâncias. Eu vou fazer o seguinte: const Prisma vai receber global Prisma se ela tiver preenchido, né? Se não, ele vai fazer a instância, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, no index, que a gente vai apagar daqui a pouco, né? Já estou fazendo aqui dentro. Mas a preferência é pegar se ele já existir. Se ele já existir, use o que já existe. Se não, instancie, tá certo? E também a gente vai fazer o seguinte, em desenvolvimento, né, no ambiente de desenvolvimento, eu quero que esse meu Prisma seja carregado através de uma recarga automática, tá certo? E aí eu vou fazer esse código aqui, if process.env node.env. Node.env vai ser uma variável de ambiente que a gente vai configurar agora, igual development, vai receber global, né, prisma.prisma, tá certo? E é claro, a gente vai exportar o Prisma aqui, tá certo? Agora uma coisa que a gente vai ter que fazer é, como eu disse, configurar essa variável de ambiente, node.env, tá certo? A gente já fez variável de ambiente. Onde é que a gente vai fazer isso? Arquivo.env. Veja que a gente já tem uma variável de ambiente chamada database URL, que o Prisma usa lá no esquema, tá certo? Para acessar o Postgres. E aqui no node.env, eu defini development. E essa variável de ambiente vai ser importante daqui para frente, pessoal, porque quando a gente estiver usando um ambiente de desenvolvimento, a gente pode estar fazendo configurações diferentes. Por exemplo, né? Aqui, essa parte de log query, info, eu só quero que aconteça, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, que é no momento que eu estou testando. Mas em produção, só precisaria fazer uma instância do Prisma sem esses parâmetros. A gente pode fazer isso, tá certo? Então, essa variável também é uma variável que é usada por vários outros frameworks, como Express, que a gente vai ver mais na frente. E aí a gente já está usando aqui, né? Então, vocês vão ter que configurar no .env. Lembrando que o arquivo .env não é um arquivo, né, que é mapeado, que é versionado pelo GitHub. Por quê? Porque ele contém informações sensíveis, como usuário e senha de alguma coisa, tá certo? Pode ser que o env não tenha informação, mas geralmente é um arquivo que pode ter informações sensíveis, então ele é importante não estar versionado. E para não estar versionado, ele tem que estar dentro do gitignore, tá certo? Aqui configurado em algum desses elementos aqui, tá certo? .env, tá certo? Para ignorar o elemento. Então, faz o node.env igual development no arquivo .env, né, .env, e pode salvar, tá certo? Aí agora a gente vai fazer o uso desse cliente aqui, Já criou ele aqui, tá centralizado, tá na global do Node.js. Vamos aqui no index. Vou apagar esse cara aqui, que eu não vou precisar usar, certo? Vou apagar esse também aqui. E agora, aqui no index, eu vou importar, certo? Import Prisma, deixa eu abrir aqui. Da onde você vai importar? Do main, infra, database, ORM, Prisma Client, tá certo? Aqui, na verdade, eu vou manter do jeito que estava anteriormente, para fazer isso aqui depois, porque a gente vai fazer uma alteração aqui, para que o próprio main também ele use esse arroba, né, o mapeamento, tá certo? Então, por enquanto, eu vou importar daqui do main, né, sem o arroba, porque a gente ainda não configurou, né? E vou fazer um teste aqui. No caso, eu vou abrir meu teste para ver meus testes manuais, os meus testes automáticos estão ok. E vou fazer um teste manual,
como é que eu vou fazer esse teste manual? Vou abrir aqui o recuperar categoria, né? Recuperar todas as categorias que não precisa de parâmetro e fazer um console aqui, certo? Vejam que eu estou com todos os outros testes manuais comentados, certo? Vou só descomentar esse e recuperar a categoria todos. Se eu for aqui no meu banco, ó, vou dar um select na minha tabela de categorias. Eu tenho 4 categorias: cama, mesa, banho e cozinha. Vou executar isso aqui só para ver se essas alterações do client também estão funcionando, tá certo? Importando já do local novo, que é o arquivo client. Pronto, o recuperar todo, ó, trouxe as 4, né? Então, esse cara, o prisma aqui que eu fiz lá dentro do arquivo agora cliente.ts, já está funcionando, tá certo? Porque agora ele está usando aqui, não está usando mais aquele aí que eu deletei. Beleza? Bom, feito isso, a gente pode ir para configurar justamente o mapeamento do módulo que eu falei agora, que é o módulo main, tá certo? Então a gente vai mapear os caminhos do diretório, né? No caso o diretório main, que é esse diretório aqui, aí. Tá certo? Lá no tsconfig.json. A gente já fez as configurações do shared e do módulos, né? Então vou aqui, ó, no tsconfig.json. A configuração aqui é simples, ó. Depois do que, ó, eu vou botar uma vírgula e vou criar um novo, ó. Posso até copiar, que isso aqui vai ser, ó, main. E qual é a pasta? Main, tá certo? Salvo aqui. Vou aqui no index, ó, novamente, ó, só para fazer a chamada novamente. Ó. Vou botar aqui. Deixa eu voltar aqui no tsconfig. Salvar aqui, né? E usar o arroba aqui, certo? Testar novamente aqui para ver se o mapeamento que a gente fez aqui também já está funcional. Executo o teste aqui, testando manualmente, funcionou. Meu cliente.ts já está funcional. Depois de mapear os caminhos do diretório main, a gente vai configurar novamente a depuração, né, para funcionar com esses mapeadores, viu, pessoal? Depois que a gente fez essas alterações de mapeamento aqui do tsconfig, a gente perdeu a possibilidade de fazer, por exemplo, um breakpoint aqui no index e fazer, por exemplo, o uso do debug. Por quê? Porque o debug também precisa conhecer esses mapeamentos, ó. Tá certo? E aí onde é que a gente vai mexer nisso? A gente vai aqui no arquivo .vscode, no arquivo launch.json. E aqui, ó, depois do outfiles, depois desse colchete, eu vou botar uma vírgula e vou criar um novo atributo chamado runtimeArgs. E esse cara aqui é um array. E dentro desse array eu vou passar alguns parâmetros, olha. R, tsconfig.paths. Lembre que esse tsconfig.paths foi uma instalação de biblioteca que a gente fez justamente para resolver esses módulos assim que estão mapeados, tá certo? E depois o sucrazy, que é o que realmente executa o TypeScript no Node.js, tá certo? Né? Em cima da pasta, né? Com isso aqui, pessoal, a gente pode fazer depuração novamente no index, por exemplo. Eu posso botar um breakpoint aqui, posso vir aqui, ó, no launch e dizer, ó, launch program, né? E aquele arquivo, o launch.json, é justamente, ele vai ser executado a partir daqui, tá certo? Sem essa configuração aqui, a gente não consegue fazer o debug como a gente vinha fazendo lá nos primeiros momentos do código, né? Enquanto a gente ainda não tinha atualizado esses mapeamentos de módulos, tá certo? Então a gente pode, né, no futuro, tá agora, né, fazendo aqui, por exemplo, o debug, né? Posso dar um F10, e fazer a continuação, né? Aqui no caso ele está fazendo a conexão com o banco, vai fazer o teste da conexão. E eu posso fazer o debug normalmente usando os comandos de depuração, né? Tipo, passando linha por linha, entrando nas linhas e assim sucessivamente. Beleza? Vou parar aqui,
né? Porque a gente não tem foco no debug, até porque quando a gente for trabalhando mais pro lado do ambiente do servidor web, né? Que a gente vai ver mais para frente, a gente vai parar de trabalhar com index.ts executando no console. A gente vai começar a usar mais o servidor web para execução, tá certo? Então essa forma de debug talvez até seja, digamos assim, extinta daqui para frente no nosso projeto, beleza? Bom, depois de configurar a depuração para funcionar com caminhos mapeados, a gente vai fazer a aplicação de inversão de controle no repositório, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, o que é inversão de controle, né? A gente já falou um pouco e já tem material na sala de aula sobre isso. Inversão de controle, pessoal, é um princípio de design de programas de computadores onde a sequência de controle de chamada dos métodos é invertida em relação, né, ao programa tradicional. Geralmente ele é feito isso usando containers. Então, por exemplo, existem frameworks como no Java, né, o Spring, né, ou algumas ferramentas do Node que usam containers para fazer essa inversão de controle, mas existem outras formas de se fazer também essa inversão de controle, e a gente vai usar um aqui mais simples do que container, tá certo? Inversão de controle é um partner, é um padrão de projeto que prega que a gente deve usar o controle das instâncias, né? Ou seja, as instâncias que as classes dependem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no index.ts. A gente sabe que o categoria Prisma repositório depende do Prisma. A gente passa o Prisma, que foi criado lá agora naquele arquivo cliente.ts, ele precisa dessa dependência. E aí que mostra as dependências entre as classes. Lembram do que a gente já fala de acoplamento, tá certo? Então, a inversão de controle, ele diz o seguinte: a classe, né, não precisa agora criar a sua dependência dentro dela. Então, veja, se a gente abrir a classe categoria Prisma repositório, o new, né, aquele new Prisma client não é feito dentro dessa classe. Ou seja, se isso fosse assim, a gente teria um autoacoplamento entre categoria Prisma repository e Prisma, né? Assim como qualquer outra classe, tá certo? Se você tem uma classe e dentro dela você instancia uma outra classe, você pode ter certeza que a relação entre essas duas classes é de autoacoplamento. No caso aqui, eu passo o Prisma pro construtor do categoria, mas esse Prisma não é instanciado aqui, ele é instanciado lá no cliente TS, e ele é passado, né? E isso aqui é um dos conceitos de inversão de controle, tá certo? Existem algumas formas de fazer inversão de controle, como programação orientada a objeto, como a gente vem usando aqui. No caso aqui eu estou fazendo uma inversão de controle usando o construtor. Tem injeção de dependência, que geralmente está ligada ao uso de containers. A gente não vai fazer esse uso aqui, por exemplo, no Spring Framework do Java, né? Uma boa parte dos frameworks mais modernos usam container, mas isso às vezes algo muito complexo para uma coisa simples. Então a gente pode fazer no TypeScript principalmente, que existem mecanismos de solucionar a inversão de controle sem fazer injeção de dependência, certo? Então a gente vai, na verdade, usar aqui uma técnica simples. A gente vai reexportar o repositório, né, e centralizar a inversão de controle do repositório usando convenções de nomenclatura e alguns arquivos, né, e algumas técnicas do TypeScript, tá certo? E aí, veja, quando a gente aplicar essa inversão de controle, a gente vai cair naturalmente na inversão de dependência, né? E aí eu vou abrir meu diagrama aqui só para mostrar para vocês o seguinte: essa dependência aqui quando eu falei, né, que a minha regra de dependência é classes de baixo nível de abstração dependem de alto nível. Alto nível não pode depender de baixo nível, tá certo? É isso que é inversão de dependência, né? Tipo, as minhas classes de alto nível não podem depender de infraestrutura, tá certo? Se eu for na minha visão hexagonal, né, principalmente essa visão aqui, ó, as camadas de alto nível, né, não podem depender das de baixo nível. O fluxo de dependência, nesse caso aqui, é de baixo para cima, e no caso aqui é sempre de dentro para fora, tá certo? E para eu conseguir isso, principalmente aqui na camada de infraestrutura, que ela vai contra o fluxo da informação, eu preciso fazer uma inversão de dependência, tá certo? Ou preciso fazer uma inversão de controle. Então, basicamente para eu chegar nessa inversão de dependência aqui, que é uma das nossas decisões arquiteturais que não podem ser quebradas, eu preciso aplicar a inversão de controle. Então é um padrão de projeto que a gente vai estar falando constantemente,
tá certo? Então, no paradigma orientado a objeto, o princípio da inversão, que é esse princípio aqui que a gente vem aplicando como uma regra de arquitetura entre as nossas camadas, né, fala da forma específica de desacoplar os módulos, né, de software, determinando que a inversão, né, das relações de dependência, né? Ou seja, os módulos de alto nível, né, não podem depender dos módulos de baixo nível, tá certo? Ou seja, os módulos de alto nível tornam-se independentes dos detalhes, né, como aqui em abstração e infraestrutura, tá certo? O princípio da inversão de dependência não é injeção de dependência, tá certo? A gente pode chegar em inversão de dependência com DI e nem a inversão de controle. Então, na verdade, o que é que eu estou falando aqui? A gente vai aplicar o padrão de inversão de controle usando TypeScript, mas não usando injeção de dependência, para conseguir ter inversão de dependência, tá certo? Eu sei que os conceitos são um pouco parecidos, mas, né, isso é importante saber. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples, viu, pessoal? Vou abrir aqui o código e vou lá em Source, Módulos, Catálogo. Vou na minha infra, porque a gente está fazendo aplicar a inversão de controle, né? Na minha infra, como é que eu vou aplicar a inversão de controle? Lembra que meu repositório está nessa camada verde, então ele não pode, né? Ou domínio não pode instanciar Prisma, né? Tem que ser ao contrário, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui no database, tá certo? Eu vou criar um novo arquivo chamado index.ts. Vejam que eu não vou usar injeção de dependência e nem containers de injeções de dependência. Eu vou usar uma técnica mais simples, certo? E aqui, aí, eu vou fazer o seguinte: importo esse meu cara aqui, aí, os meus repositórios, no caso, categoria repositório Prisma, né? E vou importar produto Prisma repositório também, tá certo? Portei os dois. E vou importar o Prisma, né? Que é aquele cara que a gente criou lá de forma centralizada, lá do main. Aí. Como aqui é infra, index está dentro de infra, depende de infra e depende de infra. Então, a gente não está quebrando nossa regra de dependência, certo? E aqui, agora sim, a gente faz a inversão de controle. Vou criar um const. Vou criar uma variável, que é a variável que eu vou usar em todos os locais do meu projeto, né? Para usar o meu repositório, é const produto repositório. Esse cara vai ser do tipo, eu vou usar minha interface para poder ter vários tipos de repositório, produto, repositório. Só que ele vai ser uma instância de um produto repositório Prisma recebendo Prisma. Por que isso aqui, né, é uma inversão, né, de controle? Tá certo? Por que isso aqui é uma inversão de controle? Por um motivo. Tá certo? Só por um único motivo. O Prisma, ele é passado, né, para cá, para dentro, tá certo? Ele é passado para a classe. E a classe produto não instancia o Prisma, né? Ah, professor, e essa variável aqui recebe esse tipo de repositório. Imagine que no futuro eu quero trocar, então, o meu produto repositório não está mais usando o Prisma, está usando o Sequalize, né? O Prisma deixou de ser continuado, o pessoal não está dando manutenção, a gente quer trocar de ORM. Então eu posso vir aqui na meu database e implementar um categoria.sequalize repository, fazer uma conexão do Sequalize, e aqui nesse cara eu só vou precisar apagar isso, né, e botar um new categoria Sequalize repository, né? E aí o meu projeto ele pode estar trabalhando com repositórios de diferentes ORMs ou até de diferentes formas de acessar o banco de dados, com ODM ou com acesso direto ao banco através de driver. Então, por exemplo, o meu produto repositório, eu vou botar aqui o de categoria também. Const categoria repositório, né? Vai ser um new categoria Prisma repositório passando o Prisma. Aqui eu estou fazendo inversão de controle. Certo? Então a intenção é fazer isso aqui. E aí eu poderia ter um categoria repositório usando
um repositório do Sequalize, mas o meu produto ainda está no Prisma. Eu poderia fazer isso. Minha aplicação conseguiria. A forma como a gente organizou a aplicação, ela vai permitir que a nossa aplicação, né, tenha essa flexibilidade, né, porque a gente também está fazendo inversão de controle. E óbvio, inversão de controle também facilita a testabilidade do código, né? Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre testar automaticamente de forma unitária esses códigos, que a gente está fazendo testes manuais ainda, certo? Deixa eu só ver qual é o erro que está aparecendo aqui. Ó. Eu estou dizendo que esse produto repositório é desse tipo, né? E aí eu tenho que passar aqui, o generics, tá certo? Produto. Aí veja, esse cara produto é de domínio e esse também é de domínio, que é o contrato. Mas eu estou em infra. Infra é baixo nível. Baixo nível pode depender, Baixo nível pode depender de domínio, Olha a seta, tá vendo? Baixo nível pode depender de domínio. Aqui também, Infraestrutura pode depender de domínio. Então não estou quebrando minha regra, tá certo? Aqui é a mesma coisa, E categoria repository do tipo categoria. Certo? Então, estou importando a categoria do módulo do domain. Tá certo? E aí, agora eu exporto esses dois caras, olha. E aí, veja, eu estou dizendo que eles são do tipo do contrato, porque, né, independente de como o contrato está sendo implementado, eu vou ter que ter uma implementação que siga esse contrato. Então, se eu fiz em Sequalize, o Sequalize tem que seguir o contrato, que são aquelas assinaturas com aqueles nomes, né, recuperar por ID, com os tipos dos parâmetros, com os tipos dos retornos. Então, independente da implementação, seja qual ORM for utilizado ou qualquer forma de acesso ao banco, tem que seguir o contrato, tá certo? E aí agora eu exporto esses caras aqui. Categoria repositório e produto repositório. Salvar. Com esse arquivozinho aqui eu consegui fazer a inversão de controle, tá certo? E aí agora a gente pode ir lá no index testar. Vamos lá. Vou vir aqui no index de fora, né? Porque esse index aqui, ele serve simplesmente, é uma técnica simplesmente para agrupar as importações desses dois elementos aqui, tá certo? Vejam que eu estou exportando eles aqui, né? Mas em vez de usar eles diretamente em algum outro local, eu reagrupo eles aqui. Então isso aqui é possível por causa do TypeScript, tem essas facilidades. Eu reagrupo eles aqui sob um contrato e importo eles com esses nomes. Vejam que eu não estou nem dando o nome de Prisma, mas eu estou só dando o nome. Por quê? Porque quem for usar o repositório, no caso, mais na frente vocês vão ver que vai ser a camada de aplicação, né? Não precisa saber que aquele categoria repositório foi feito em Prisma ou em Sequalize. Ele só precisa saber quais são os métodos e as assinaturas, o que é que ele recebe como parâmetro e o que é que ele volta. E esses caras aqui, né, como vocês sabem, estão baseados no negócio, não nos detalhes. Beleza? E aí, como é que a gente faz? Agora, vamos lá no index mesmo principal, né, a gente está testando. E em vez de fazer isso aqui, pessoal, a gente não vai precisar fazer mais isso. Eu vou apagar isso aqui, E aqui, no recuperar produto, ele vai ficar dando erro, porque categoria repo não existe. Só que eu chamei lá, por exemplo, lá no cliente ou lá no index.ts, né? Lá de dentro, onde tem inversão de controle, eu chamei de categoria repositório, não chamei de repo, certo? Aí eu posso fazer de duas formas aqui, para facilitar. Ou eu boto aqui, categoria repositório mesmo, e importo aqui, tá certo? Vou até testar aqui, salvar. Vamos rodar aqui para ver se o repositório está trazendo todas as categorias, está funcionando. Vamos ver nosso teste aqui no terminal. Beleza? Daqui a pouco a gente vê o teste, na verdade. Vamos ver aqui. Eu poderia fazer isso. Aí você fala, professor, todos os outros estão com categoria repo, Aí eu vou ter que sair trocando o nome para tudo só porque você botou repositório. Aí vamos lá, a gente pode usar uma facilidade do VS Code. Eu vou manter o nome repo, que é o nome que está em todos os locais. Tanto de categoria como de produto. Produto repo. E aí aqui, eu importo o categoria repositório, mas eu posso usar um alias, que vocês também viram lá em SQL. As, chame isso aqui de categoria repo.
E aí veja que o erro não acontece mais. Se eu executar o código, tá certo? O código agora também vai estar funcional. Beleza? Aí outra coisa que a gente pode fazer, importar o de produto. Aí eu testei, né, produto repositório, vou chamar ele de, vou usar o alias, né, para não precisar alterar meu código. Então, na verdade, o alias é uma funcionalidade aqui do TypeScript que facilita. E vou comentar aqui o consultar todas as categorias e vou procurar o consultar, recuperar todos os produtos e suas categorias. Já usando tudo isso que a gente implementou aqui nessa refatoração. Vamos ver se vai trazer os produtos. Olha, produto 1, lençol de casa, que está ativo, né? E não está excluído, olha, que é aquela condição que a gente vem fazendo. Pano de prato e produto, né? Se eu vim aqui no banco, são justamente os produtos que eu tenho aqui, olha, ativos e não excluídos, porque eles não têm datas de exclusão, certo? Então, essa inversão de controle que a gente implementou agora também está de acordo com o nosso com os nossos testes manuais, certo? Eu vou fechar aqui o build e abrir novamente o nosso terminal só para ver se o teste automatizado também está funcionando. Então, os testes manuais de integração com o banco estão ok. Os testes automatizados também estão ok. Então, todas as refatorações que a gente fez no vídeo de agora estão, né, funcionando e não deram erro no nosso código. Então, o código está ok, né? Aí a gente pode ir agora, então, para as considerações finais, tá certo? Vamos lá. Refatoramos o código para facilitar a leitura e manutenção. Aplicamos boas práticas, tá certo? Como orientações e heurísticas e recomendações para um código limpo. No caso aqui a gente viu, por exemplo, nomes de variáveis, nome de parâmetros significativos, né? A substituição de valores mágicos por constantes, tá certo? Aplicamos inversão de controle, principalmente para que a gente pudesse atender a esse requisito aqui de inversão de controle da camada de infraestrutura, tá certo? Que é uma regra de arquitetura que a gente não pode quebrar, então a gente vai ter que aplicar esse padrão. No caso aqui a gente não usou dependência de injeção de dependência, a gente fez de forma mais simples, tá certo? A gente criou aqui uma reexportação, né, dos nossos repositórios e fez a passagem da dependência do Prisma pelo construtor e exportou novamente. Beleza? E agora a gente vai faltar, né, para a gente encerrar essa segunda etapa, essa primeira etapa aí do código, os testes automatizados, né, dos repositórios, que hoje a gente faz manual, certo? Só que os testes automatizados, pessoal, vão ser testes unitários, então eles não vão de fato no banco, né, até porque ir no banco é custoso, então a gente vai fazer testes unitários e a gente vai mostrar técnicas para fazer simular o comportamento do banco, tá certo? Professor, então a gente vai deixar de ter testes de integração? Não, vamos ter, mas testes de integração eles são mais custosos, a gente não vai estar executando toda hora, né? Os testes unitários são os que acompanham a gente no dia a dia do desenvolvimento, beleza? Valeu, até mais.